é a noiva. Ele representa, aquele povo representa a esposa, a noiva de Deus, a qual não tinha mancha no passado. Porém, infelizmente, quando a gente olha para Êxodo, Shemot significa, esses são os nomes. Deus chama todos os patriarcas em Gênesis. Em Êxodo começa a dar nomes para eles. Você pode ver, Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de sua esposa, Deus vai mudando os nomes dos patriarcas antigos. Por quê, Jonathan? Ele está dando uma nova identidade. Portanto, o homem que é levantado em Êxodo para libertar o povo que está no cativeiro é Moisés. Ele escreve os 5 livros chamados de Pentateuco, que se chama Bereshit, no princípio, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bemidbar, e Devarim, Deuteronômio. E estes são os nomes. Deus está chamando o seu povo do deserto através da palavra para lhes dar nome, para lhes dar identidade. É como se Deus estivesse no deserto, pastor, fazendo assim no Egito, o seu povo, chamando o seu povo para fora. Só que dentro desse cenário se levanta um ser na terra que estava na glória, viu como era a glória, sentiu a glória, mas por conta do seu orgulho no seu coração foi lançado em terra. E esse ser começa a pegar o que tem na glória e imitar na terra. Jonathan, me prova isso. Deus está olhando para um homem dentro do Êxodo chamado Moisés. Moisés, ele cresceu no meio egípcio. Gente, Moisés era filho de hebreu. Mas quando os filhos dos hebreus estão crescendo, estão nascendo e evoluindo, o faraó, que não conhece a história de José, diz: mate todos os meninos, todos os primogênitos, todos os meninos que nascer, mate. Por quê? Esse povo está crescendo. Esse povo está se multiplicando. E quanto mais o povo crescia, esse faraó que não conhece a história de José e de Jacó está oprimindo. Você nunca percebeu? Você está crescendo na obra. A igreja está dando continuidade. E as coisas abertas dentro da tua casa. Filho é perseguido. Filho se revolta. Casamento entra em guerra. As coisas ficam dentro de casa. Mas só que Deus está dizendo: eu sou contigo, Israel. Eu sou contigo, igreja. Independente do que vocês façam, Ele está dizendo: eu sou com vocês. Nós não merecíamos, mas Ele diz: eu estou contigo. Deus está levantando Moisés. E o faraó não conhece a história. Já percebeu que quem não conhece a tua história vai sempre falar mal do teu momento? Agora está crente, agora ela bota saião até o pé, agora ele bota gravata, está se achando crente demais. Quem eles pensam que são? Eu sou o que Cristo disse que eu sou, agora eu sou filho. Agora vocês são filhos. Agora que dá a minha retaguarda é filho. Você não merecia. Você não podia. Era para você estar no inferno agora. Mas Ele te escolheu. Aleluia! Só de eu estar falando isso daqui, Ele te escolheu, já era para você estar glorificando o nome dele. Para não estar oprimindo o povo, botando carga pesada sobre o povo, dobrando o trabalho deles. Está dizendo: os seus serviçais, não entregue palhas para eles, deixe que eles se virem, deixe que eles trabalhem com as forças dos seus próprios braços. Isso é o Êxodo. Só que esse faraó não sabia os planos de Deus para Israel. Planos esses de crescer e multiplicar. Por quê? Deus prometeu em Gênesis, do 40 ao 44, para Jacó: sua descendência vai se multiplicar e vai crescer de tal maneira que você não poderá contar as estrelas do céu nem as areias da praia. Pois bem, Jacó, pode descer para o Egito. Lá eu te farei multiplicar e ser uma grande nação. Gente, é uma promessa, igreja, que decorre até os dias de hoje. A promessa que nós recebemos não só está relacionada ao povo de Israel, mas a igreja de Cristo Jesus, que só continua crescendo. Você não percebeu? A Covid passou, as enfermidades passou, todas as doenças passaram pelo planeta
E olha, você aqui crente. Você quis parar, você quis desviar, mas olha, você aqui crente. Você quis ter assistido o chamado, mas olha, você veio para o ciclo de oração. Isso é, Deus está dando um crescimento. Enquanto mais o Faraó aflige o povo está crescendo. Só que todo crescimento tem uma base. Não tem como eu crescer sem base. Não tem como eu crescer sem busca. Não tem como eu crescer sem clamor. E o que me chama a atenção aqui é que o povo não está clamando somente pelo que eles estão passando. Pastor, eles estão vivendo agora uma experiência chamada angústia profunda. Já o que significa isso? Ansiedade, depressão. Porque eles trabalham e não recebem. Porque eles vivem agora sendo chicotados pelo povo egípcio. Eles agora têm que passar pelo Egito e viver em terra nobre. Sendo que Deus prometeu, vocês vão prosperar. Aleluia. Vocês vão crescer. Só que, quando a gente entra para o Evangelho, a gente acha que vai ser tudo fácil demais. Deus, quando olha para a gente, disse: vai ser fácil. Vai ser mamão com açúcar. Meu Deus. Vocês vão tomar só leite. O apóstolo Paulo é taxativo a dizer: só leite materno não adianta para vocês. Eu preciso engrossar o caldo. Se Paulo disse isso para a igreja, quem somos nós na mão de Deus? Ele vai engrossar o caldo e as coisas vão apertar. Jonathan, o mundo está terrível. As coisas estão se afunilando. As coisas estão sendo destruídas. Olha para Minas Gerais, para Juiz de Fora. Infelizmente, vai acontecer. A gente fica triste? Sim. Temos compaixão? Temos. Mas vai acontecer. Não precisa olhar só para dentro do Rio de Janeiro, para dentro do Brasil, para dentro de Minas Gerais. Olha para a África, as coisas que acontecem. Vai acontecer. Porque Jesus disse: vai ter fome, vai ter perseguição, guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E quando é o fim? Quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, aí chegará o fim. Só que o dragão está perseguindo a mulher. Lembra? Eu disse que a mulher é Israel. E o dragão está usando o sistema de reinos para perseguir a mulher. Se a mulher é Israel, a mulher está no Egito. E por enquanto, o dragão, antiga serpente que foi lançada em terra, está usando o Faraó. Portanto, Deus diz para Moisés: vinde a mim, Moisés. Só que, quando Moisés está recebendo o chamado, ele costuma dar uma desculpa que muito crente dá: Deus, eu não sei falar, minha língua é pesada, eu não sei me expressar direito. Quem disse que Deus está dependendo do que você tem? Quem disse que Ele te chamou pela unção que você carrega, pela roupa que você veste? Ele te chamou desde o ventre. Desde o ventre Ele te escolheu. Desde o ventre Ele te viu. Ele não viu você quando você começou a pastorear, quando você veio para o círculo de oração, para o culto de libertação na quinta, quando Ele me viu. Desde o ventre. Me prova isso. Jeremias capítulo 5. Desde o ventre eu te escolhi. E as nações eu te dei para o profeta. E quando esse Evangelho foi pregado a todas as nações, a palavra se conecta uma na outra. Porque você está passando por dificuldade agora. O Egito representa agora o mundo que a gente vive. Você está sendo perseguido, está trabalhando debaixo de opressão por conta do sistema político que a gente vive. Você passa 12 horas trabalhando para receber um salário mínimo e no final do mês não sobra nada. Eu sei como é que é isso. Você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado e no final do mês não consegue manter a sua casa. É o sistema. O sistema não mudou, ele está aí ainda. Mas eu dou graças a Deus que Ele ainda é Jeová, faz Jeová, Deus provedor que não deixa seus filhos, seus servos passar necessidade. Espírito Santo. Moisés está servindo o Egito. Pastor, mas quando ele está servindo ao Egito, o texto diz que ele sentiu saudade dos seus irmãos. E ele sentiu saudade, ele desceu no arraial dos hebreus. Eles estão trabalhando. A primeira visão que Moisés tem é um
espancando um hebreu. Ele pega o egípcio e mata ele. Eu abro um parênteses aqui, que Moisés está com vestimenta egípcia. Ele serve no palácio egípcio, mas ele tem saudade dos seus irmãos que estão na rua dos hebreus. Ele mata o egípcio. Abrir parênteses vai dizer que Moisés estava matando ele mesmo dentro de si. Ele estava matando as próprias vontades. Por quê? Sentiu saudade de pisar no Santo dos Santos. Mas a vestimenta dele é de egípcio. Ele mata o egípcio, esconde debaixo da areia e volta a servir no palácio. Só que, pastor, todo mundo que um dia pisa lá fora do mundo sente saudade. Da onde nunca deveria ter saído. Moisés desce de novo na real dos hebreus para visitar os seus irmãos. Agora tem um hebreu brigando com o outro. Moisés reclama com eles e diz: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. É como se fossem dois crentes que querem disputar carro dentro da igreja. Quer pregar mais do que o outro, quer louvar mais do que o outro, quer dirigir, fazer todas as coisas e não quer ajuda de ninguém. Aí uma irmã fala mal da outra. Um fala mal do outro. Será que o reino de Deus não é dividido? O reino de Deus é a união. Aí ele diz: vocês não podem brigar. E o crente que não tem maturidade diz: quem você pensa que é, Moisés? Você por acaso é nosso advogado? Você é nosso juiz? Aí ele diz: vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Vai matar ele? Aí Moisés pensa consigo: esse caso já foi descoberto. Ele foge para a terra do seu sogro, em Mídia, e ali Deus chama ele em particular. Na sarça ardente diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é a terra santa. Eis que eu vou te enviar a Faraó. Aí ele dá essa desculpa que a gente dá: eu não sei falar, a língua é pesada. Mas Deus está falando para você nessa noite: faça o que você tem. Eu te chamei pelo que você é e não pelo que você tem. Eu te chamei para você servir pelo que você é e não pelo que você tem, Moisés. E eu vou te enviar ao mundo hostil. Deus fala para Moisés: vai diante de Faraó, faz tudo que eu te mandar. Seu irmão vai por você e falar por você, eu vou correr. E Moisés vai até Faraó e diz: solta o povo, libera o povo. Para que eu vou liberar o povo? Para que eles adorem e sacrifiquem a Deus. Aonde que Deus está com isso no início da palavra? Deus está onde, igreja? No deserto, chamando o seu povo para fora. O texto de Êxodo, capítulo 3 até o 10 expressa que Deus queria chamar o seu povo para adorar no deserto, para sacrificar no deserto. Sabe por quê? Crente raiz não é forjado no palácio. Porque Deus ama fazer do deserto a sua escola particular de profetas e profetisa. Só pastor Écio, Deus ama botar crente na prova para poder fazer crescer. Você não cresce no palácio, você só cresce no deserto. Por quê, Jonathan? No deserto você ora mais. No deserto você jejua mais. Aleluia. No deserto você adora mais. Está tudo dando errado dentro da tua casa, mas você está dizendo: eu vou para o culto porque só lá a presença de Deus me preenche. Só lá Deus me responde. Só lá Deus está comigo. Só lá eu sou preenchido de tudo aquilo que me torna vazio. Tem uma graça de Deus repousando. Tem uma graça de Deus repousando aqui. E ele vai dizer: eu estou curando almas aqui feridas. Pessoas que entram aqui precisando de respostas. Só que o povo hebreu ficava numa pequena cidade do Egito chamada Munzém. E essa cidade era a única que não ia ser atingida pelas pragas que Deus ia enviar. Deus faz a primeira praga aí ao Egito. Moisés está falando com o Faraó. Só que o coração de Faraó foi endurecido por Deus para não resistir, não ficar com temor do que Moisés estava fazendo. E o Faraó está adorando a falsos deuses, Ósis, Ísis, Horus. E quando a gente olha para o Egito, tem uma cultura muito estranha, que é metade homem e metade animal, os deuses que servem. É chamado de antropomorfismo. Isso é metade
bicho e metade homem, metade animal e metade homem. Como assim, Jonathan? Era um minotauro com corpo de homem, era um lobo com corpo de homem. Eles acreditavam que esses deuses faziam chover. Eles acreditavam que esses deuses traziam fertilidade para a terra deles. E eles adorando esses deuses, era tudo aonde que Deus ia tocar. Primeiro toque, Deus faz o rio Nilo virar sangue. Já que é Horus que faz o Nilo jorrar o mantimento de vocês, eu transformo em sangue. Só que, lembra que eu disse que Satanás, que caiu do céu na terra, imita tudo que tem na glória? Os servos de Deus estão fazendo o rio se tornar em sangue. O texto diz, e é claro dizer, que o povo egípcio pega a ciência oculta deles e faz a mesma coisa. Vocês olham para os terreiros aí fora. Se tem outra pessoa de outra religião aqui, me perdoe, mas eu vou ter que falar. Eles imitam o que a gente faz aqui dentro. Eles jogam lá dentro. Eles imitam o que a gente faz aqui. Eles tentam falar línguas lá fora. Eles tentam imitar o que tem na glória de Deus. Mas o próprio Deus diz: não existe outro Deus além de mim. Aleluia! Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou Moisés. Eu sou. A definição exata é G-E-R-E. Eu sou o que sou, serei o que serei e serei adorado por toda a eternidade, por todos os seres viventes. Pode ser ateu, pode ser humandista, respirou, está falando o nome de Deus. Por quê? Ele soprou o fôlego de vida. Cada sopro que você dá é uma palavra que está citando o nome de Deus, você nem sabia disso. E esse povo está adorando esses deuses, acreditando que eles que mandam o mantimento. Deus começa a enviar a segunda praga. Deus envia rãs, gafanhotos, só que o coração de Faraó está endurecido. Pastor, mas só que todo ímpio é falso. Toda pessoa que não quer aceitar a palavra de Deus carrega uma falsidade dentro de si. Aí ele começa a dizer para Moisés: Moisés, fica tranquilo, eu vou liberar o povo, mas eu vou liberar de pouco em pouco. Pode ir os homens, as mulheres, as crianças vão ficar. Só vão os homens. Você nunca percebeu que o marido tem que sair muitas das vezes para buscar o alimento para dentro de casa? E às vezes ainda falta. É o sistema de Faraó, através de Satanás, sendo exercido até esses dias. Você nunca percebeu que as mulheres ficam em casa cuidando das crianças? As coisas não mudaram. É a antiga serpente, o dragão, tentando infiltrar na verdade o sistema dele na gente. E você pensa: está tudo dando errado na minha vida. Eu não tenho tempo para ficar com minha esposa. Eu não tenho tempo para dar para meus filhos o que eu queria. Eu queria dar para meus filhos. E você não consegue. Não é culpa sua. É o sistema que a gente vive. E esse sistema atual nos tempos antigos. Aí Moisés fala para Faraó: rapaz, Deus vai continuar te apertando. Mas só que o ímpio ele é engraçado, pastor. Porque ele tem coragem de olhar para Moisés e pedir: Moisés, já que você vai interceder a Deus para tirar a praga, ore por mim também. Vai ter ímpio que vai bater na tua porta e vai pedir: irmã, ora por mim. Irmã, vai lá em casa tirar o demônio da minha filha. Irmã, vai lá em casa ver a depressão do meu filho. Pastor, vem aqui em casa que eu não estou conseguindo dar conta do meu marido, ele está em choque. É o ímpio que não quer se converter, mas quer que você ore por ele. É o ímpio que não quer ver os convites que você chama ele para vir para a igreja, mas quer que você ore para ele. É o ímpio que não quer aceitar Cristo Jesus, mas quer que apontar para ele. E quem tem que orar? O crente. Mas nessa noite Deus está dizendo: pegue guerra que é sua, cuidado com as guerras dos outros. Não entre em guerra que eu não mandei você entrar. Aleluia! Moisés está olhando para Faraó e está dizendo assim: agora Deus vai enviar a última praga. E se você não se converter, e se você não deixar o povo de Deus e adorar no deserto, rapaz, você vai ver muita coisa que você não quer ver. Deus chama Moisés para particular e diz: Moisés, diga para o meu povo, o povo hebreus, para pegar um cordeiro sem defeito, sacrificar ele, a parte da carne eles têm que assar, Moisés. Não pode comer de qualquer jeito. Não tem como você vir para o evangelho cru. Você tem que vir queimando em chamas de fogo. Porque aquele que é cru é lançado
fora. Fora. Tu não sabe o que Jesus falou a respeito do sal? Aquele sal que não salga, não serve para nada. É a mesma coisa a carne, se estiver cru, tem que ser lançada fora, tem que ser assada. Você tem que estar fervendo na presença dele. Aleluia. Espírito Santo. Moisés, e o sangue passa nos umbrais das portas e naviga, não passe embaixo, porque você vai passar por cima. Não tem como você pisar em cima daquilo que é santo. Não tem como você profanar aquilo que é santo. Por que não pode? Porque a sandália que vocês estão usando, infelizmente, é do Egito. Se você pisar no sangue com a sandália do Egito, você é fulminado. Não tem como você misturar aquilo que é santo, o que é profano. O sangue não vai ser passado embaixo, para que você não morra quando pisar e entrar dentro da porta. Meu Deus. Espírito Santo da Meu Deus. umbrais em cima e dos lados, 3 pontas. A cruz é cravada na terra, ou seja, a ponta que está para baixo não é vista. E qual é a ponta que está? A ponta esquerda, a ponta direita e a ponta de cima da vertical ainda está em evidência. Jesus Cristo está na ponta da cruz esquerda, da cruz direita e da vertical. Aleluia. E a ponta de baixo tem pessoas de joelho em lágrimas, orando, zombando, dizendo: desce da cruz, Cordeiro. Mas só que na cruz, pastor, se cumpre o que está escrito aqui. E quando vocês passar o sangue na porta, a morte vai passar por cima e não vai atingir a sua casa, a sua família. A sua casa não será atingida, a sua família não será atingida. Por quê? Porque você depositou a sua confiança no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Você foi fiel até o fim. Aleluia. Eu caminho para o final. Cristo está na cruz, depois de ter sofrido pela morte que nos esperava. Por quê? Paulo deixa de dizer que o salário do pecado é a morte. Então só teria como pagar o salário do pecado se alguém morresse. Mas como você passou o sangue no umbral da porta da sua casa, você depositou a sua confiança em Cristo, você não vai morrer, porque o sangue pagou o preço. Porque o sangue pagou o preço pela minha e a sua vida. Por isso você está aqui adorando aquele que é digno de toda glória, de todo poder, de toda honra. Ele é digno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cristo Jesus sofreu de Getsemane, algo chamado hematidrose, ansiedade profunda. Isso é suar gotas de sangue. Por que, Jonathan? Ele olha para os discípulos, meu amigo, e diz: eu estou angustiado até a morte. Por que ele não queria perder a presença do próprio Pai? Por que ele ia perder a presença do próprio Pai, Jonathan? Por um instante. Porque ele estava carregando todos os nossos pecados. O pecado do diácono Jonathan, da pastora, do pastor, de toda a membresia. Estava sendo tocado em Jesus Cristo, derramado em Jesus Cristo no jardim de Getsemane. Aí ele ora assim: Abba, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Porque não é a minha vontade que tem que ser feita, mas é a vontade do Pai na minha vida. Que diminua eu e ele cresça, que desapareça eu e a glória dele seja manifesta em nome de Jesus. Por quê? Os serafins estão louvando: Santo, Santo. Os 24 anciões estão tirando coroa para ele, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se nem os serafins estão olhando para ele, estão com as asas estampando o rosto, quem sou eu para achar que minha vontade tem que ser feita? É a vontade dele. Só ele merece, só ele tem. O próprio Cristo está orando: não seja feita a minha vontade. O Filho do Pai está com nossos pecados. Só que os crentes, que ele chamou para o particular da oração, Pedro, Tiago e João, está dormindo agora. Ele vai dar os discípulos: acordem, o Espírito é forte, mas essa carne aqui mortifica.
é fraca. Então vocês orem sem cessar. Não adianta só depender, depositar suas forças no sangue do Cordeiro. Tem que orar, tem que jejuar. Jesus se levanta e diz: chega, basta. É chegada do traidor. Pegam Jesus, depositam a cruz nele. E Pôncio Pilatos está dizendo: vocês querem quem? O povo hebreu, quem pecou no passado, a igreja, vocês querem quem? Crucificar Jesus ou Barrabás? Porque essa mesma Páscoa, ela voltou a ser festejada. A Páscoa de Êxodo está acontecendo de novo e precisaria do Cordeiro. Só que Jesus está entre a escolha do povo, a escolha da igreja. Quem vocês querem? Barrabás ou Cristo Jesus? Sabe o que eles estão gritando? O texto de Mateus, do capítulo 27, está dizendo: eles querem Barrabás. Crucifica Jesus. E aqui que está a senha. Quem são os filhos de Deus aqui na terra, igreja? Quem são os filhos de Deus aqui na terra, igreja? Somos nós. Barrabás, no aramaico, de trás para frente, Abba, Pai, significa os filhos de Deus no original. Então Deus, Cristo, na verdade, está pegando a cruz que era de Barrabás, depositando sobre si. Sim, Ele está pegando a minha e a sua cruz, botando nas costas o travessão e caminhando para a cruz. Erguem a cruz, erguem os umbrais da porta. E o sangue da coroa, de tanto lá apertar, pastor, na cruz começa a escorrer. Aí ele começa a orar: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por um instante eu vou falar baixo, porque eu não quero que você grite. Eu não quero arrancar a glória para mim, a glória é para Deus, a glória é dele. Por um instante, o seu próprio Pai, para que a gente pudesse estar aqui hoje na presença dele, fez isso aqui para o seu filho. Passa a sexta-feira, no sábado estão tramando para pegar o corpo de Jesus, mas um homem de Arimateia foi pedir o corpo dele, depositam no sepulcro. Paulo já tinha uma dizer que ele desceu nas regiões mais baixas, tomou as chaves do inferno, da morte, a chave de Davi, e pregou nas cadeias, nas prisões mais baixas. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Recebe uma graça. A graça dele está pairando aqui, está dizendo: ele ressuscitou. E o sangue dele, que tira o pecado do mundo, está enchendo vocês agora. Está dizendo: é por conta do meu sangue que vocês não são mortos. É por conta do meu sangue que Satanás não pode mais acusar vocês. É por conta do meu sangue, da minha graça, que vocês são salvos e remidos no sangue do Cordeiro. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, Espírito Santo. Aleluia! Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu termino aqui, eu fecho a minha Bíblia. Mas tem um porém. Pela palavra do teu testemunho, eles no passado, eles que se assentam no altar, eles que me olham pregar, não amaram as suas próprias vidas. Está tudo dando errado na sua vida? Continua depositando a sua fé no sangue do Cordeiro. Está tudo parado na sua vida? Continua depositando a sua fé no sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Foi o sangue do Cordeiro que foi lá no baile funk e te tirou da cachaça. Foi o sangue do Cordeiro que foi lá naquela boca de fumo e te resgatou. Foi o sangue do Cordeiro que foi na prostituição e te livrou, e te remiu, e te lavou, e te colocou aqui com veste de novo. Deposita a sua fé nele, porque o homem é fraco. O cair é do homem, e só Deus levanta. Você erra, você é falho, você é pecador, mas só Deus te restaura. Só o sangue do Cordeiro te restaura. E o texto diz, de Apocalipse capítulo 12, que a antiga serpente, o dragão ainda não desistiu.
então perseveram até o fim. Por que, Jonathan? Porque alguém morreu por você na cruz. A igreja fica de pé. Eu encerro agora.